que é matéria especial. Com o atual cenário da pandemia no país, muitas empresas estão optando e estendendo o trabalho remoto para os próximos meses. Assim, o home office vem ganhando ainda mais força na realidade de muitas pessoas. Só que esse novo método de trabalho vem causando uma certa exaustão e muitas das equipes começaram a sentir um maior cansaço após longas horas de calls, né, de ligações. Essa exaustão ganhou o nome de Zoom Fatigue, ou Zoom Fatigue, né? Eu não sei se é isso. Então vamos conversar agora a respeito sobre isso, sobre esse assunto, com o Dr. Carlos Florencio, psicoterapeuta, filósofo e criador do método PH Vida e Sistema Si. Alô, doutor Carlos Florencio, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que você está, Eli? Tudo bem, graças a Deus. Eu substituindo o meu pai, ele correr aqui, mas ele está acompanhando você também. E eu queria já começar com o senhor, doutor. O que é o Zoom Fatigue ou Zoom Fatigue? Fatiga, é uma palavra em inglês, né? Ah, sim, É uma fatigue. fadiga do Zoom. Certo. Ou seja, é a pessoa que está fatigada em utilizar demais o aplicativo do Zoom, muito usado hoje em dia, para fazer esse trabalho remoto de calls e não só, né, de eventos. Né? Então, hoje em dia, muitos eventos estão acontecendo por meio desses aplicativos, como o Zoom, por exemplo. E aí a fadiga é justamente esta pressão, né, e essa tendência da pessoa ter que utilizar em demasia esse aplicativo, né? Agora, quais são os sintomas dessa fadiga, doutor? É ansiedade, normalmente a pessoa fica muito preocupada, porque nada pode falhar, principalmente numa reunião, você tem que estar com a sua internet muito bem colocada, você tem que ter um bom cenário, porque você está dentro da sua casa, você tem que pedir para toda a família se calar, né, se fechar num lugar, fazer de conta que você realmente não está em casa, e às vezes com crianças isso não é possível, né? Porque criança às vezes não tem noção dos limites, e então para algumas pessoas é bem estressante, né? Porque é uma série de coisas que estão no seu entorno que tem que dar conta. Uma coisa é você estar no seu trabalho, que você sai de casa, você tem lá a sua coxia, você fica ali fechadinho na sua mesa e você consegue controlar e coordenar aquilo. Às vezes em casa, você, além das questões externas da família, né, empregada ou o que for, né, e da lida da casa, você também tem as cobranças do trabalho. E o problema dessa fadiga é justamente a questão de algumas pessoas que elas têm que ficar durante as horas laborais online e em atenção ao computador. Então é assim, imagina que você de repente está ali, você tem que sair e entra um call e você tem que sair correndo de onde você estava para poder atender, para poder entrar para uma reunião, porque de repente o seu chefe quer alguma coisa de última hora e tal. Então não é tão problemático para as pessoas que trabalham de forma remota e que têm uma certa liberdade para coordenar o seu tempo. É muito mais problemático para as pessoas que estão fazendo um trabalho, elas estão sendo monitoradas praticamente durante as suas 8 horas ou o que for laborais, onde elas têm que estar ali realmente olhando para aquela tela do computador e tem que estar ali focado, esperando a qualquer momento que qualquer coisa pode acontecer. Então essa tensão, né, gera essa ansiedade, essa preocupação, né? Então acaba mexendo bastante com a parte do sistema nervoso mesmo. E aí as reações são adversas, né? Sim, agora, doutor, existe uma síndrome chamada burnout. Esse diagnóstico pode ter relação com essa síndrome? E o que é essa síndrome? Burnout, eu sou especialista em burnout, né? Aliás, trabalhava bastante com isso antes da pandemia, né? Principalmente porque existe uma sobrecarga. Burn, que significa queimar, out, né? Ou seja, basicamente a pessoa é como se estivesse se queimando viva. Então, é uma série de cobranças, né? Deveres, funções, situações que ela precisa organizar, né? Criar uma estratégia, definir metas a curto, médio e longo prazo, né? Dentro do meio corporativo, onde a pessoa acaba criando muita ansiedade por conta desse excesso de cobrança, e aí então ela começa a ter problema de dormir, de relaxar, começa a não saber também impor o seu próprio limite. Isso muitas vezes está ligado a processos de necessidade de autoafirmação, necessidade de poder,
né, de controlar as coisas, pessoas que são muito centralizadoras, elas têm essa tendência de criar o burnout, né? Pessoas que não confiam muito nos outros, que acabam não conseguindo delegar e absorver tudo para ela mesma, porque tem medo que o outro erre, comprometa, né, a sua própria imagem. Então, há uma tendência nessas pessoas delas acabarem por não passarem funções para os outros, ou quando passam, nunca acham que a outra pessoa é capaz de o fazer. Então, ficam sempre muito em cima e tal. Então, isso acaba criando o burnout. E agora, durante esse período, né, de isolamento social, onde muitas pessoas estão trabalhando em casa, imagina essa pessoa que já era uma pessoa estressada com burnout, agora que ela não está tendo a visão, então a cabeça dela pode ficar ainda mais preocupada, porque ela precisa estar conectada e saber o que está acontecendo com todo mundo que faz parte da sua equipe esta que ela lidera, né? Sim. Agora, o Zoom Fatigue pode levar a outros quadros de ansiedade, de estresse? Pode levar. É uma das questões mais problemáticas é justamente o nível de ansiedade que a pessoa vai desenvolver, e ela acaba não sabendo relaxar. Isso pode atrapalhar também questões psicossomáticas como o aparelho digestivo, né? Então, a pessoa pode desencadear alguns problemas assim. Mas, às vezes, a impaciência, a intolerância, a reatividade, a perda de controle, né? Por conta de qualquer coisa que venha interferir. Você sabe que, nesse momento, acaba entrando muito uma questão muito primitiva nossa, né? Que é a nossa natureza animal, onde nós temos que defender o nosso território, defender o nosso espaço. Então, quando você está sendo invadido com uma série de coisas, né, e você precisa proteger a sua segurança e o seu próprio espaço, você fica meio que em estado de alerta constante. Esse estado de alerta constante acaba sobrecarregando a mente, o que não é legal, porque a mente ela precisa relaxar, processar, né, articular as coisas, né? E quando uma pessoa está nesse tipo de quadro, ela não desliga. E como ela não desliga, mesmo quando ela está fora do trabalho, ela está lá conectada e ligada, e aí ela não consegue dormir direito, dorme poucas horas, acorda muitas vezes ao longo da noite, horas chamadas de horas de estresse, né, que é 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, que é a hora do fígado, né? Então, isso pode acontecer bastante. Eu sei que é um pouco difícil, mas estabelecer um horário fixo de trabalho ajuda nesse controle? Sempre, né? Disciplina faz parte do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele gosta de rotina, né? Então, quando nós temos uma rotina, nós estamos no controle e no domínio daquilo. Quando sai fora da rotina, onde eu tenho que reinventar de uma forma muito abrupta, principalmente para as pessoas que são muito exigentes com elas mesmas, que se cobram muito, isso gera um estresse sempre muito maior, né? Mas é bom, assim, acorda de manhã, né? Procura colocar realmente como se você estivesse trabalhando lá na sua empresa. Acorda de manhã, toma o seu café, se arruma, vai lá para o seu ambiente de trabalho, estipula um horário que você vai trabalhar, e fica lá aquele horário, deu a sua hora de almoço, faça a sua hora de almoço, vai descansar, curta a sua família, lá para as 2 horas, volte de novo, trabalhe mais um pouco, e fique assim, pare de vez em quando para dar uma relaxadinha no meio da tarde, fazer um lanche. Acho que é exatamente como você faz no seu trabalho, né? Existe sempre uma necessidade de que a disciplina ela nos dá um maior controle e domínio das coisas, né? Então, sempre a disciplina vai favorecer muito nesses momentos, e principalmente para essas pessoas que estão aí com essa necessidade de autoafirmação, de dominar tudo, de liderar tudo, de controlar tudo, e que não confiam muito nos outros. Essas sempre vão sofrer mais nesses momentos. É verdade. É um novo momento que nós estamos vivendo, né? O próprio Zoom mesmo é uma ferramenta tão nova para a gente, né? Mas, enfim, tem alguns outros pontos que podem ajudar a diminuir esse estresse causado pelas essas chamadas de Zoom? É você trabalhar sempre um pouco a equanimidade, né? Equanimidade, ou seja, procurar preservar aquilo que você é, o seu bem-estar, né? Então, saber trabalhar o seu autocontrole, né? Para as pessoas, por exemplo, de burnout, eu desenvolvi 3 tipos de ferramentas de autocontrole, para a pessoa perceber
O que é que descontrola ela? Ela observar as situações que descontrolam, ela procurar criar uma impessoalidade, uma separação daquilo, respirar fundo, fazer uma meditação. Meditar é muito bom nesse momento, né? Eu até promovo uma meditação todo domingo às 18 horas para justamente ajudar as pessoas que não sabem meditar. Eu criei uma meditação ativa, que é com visualização criativa, né? Para as pessoas que são muito estressadas, elas precisam ocupar a mente. Então, essa é uma boa ferramenta. Tem várias meditações aí nos canais, né, pela internet, que você pode arranjar, sempre procurando criar uma respiração profunda, tranquila, serena, né, e criar esse distanciamento um pouco das coisas, observar essa mente, esse pensamento, esses pensamentos em demasia, né, imaginar isso se dissolvendo um pouco e respirando e sorrindo um pouco para a vida sempre ajuda. Ótimo. Empresas que vão adotar esse home office podem criar quais medidas para diminuir a ansiedade dos seus empregados causada por videochamada, doutor? Organizar melhor os horários, estipular horários, né? Porque aí a pessoa ela fica mais ou menos programada para aquilo, né? Então é importante que tenha essa disciplina. Agora, uma das coisas que está acontecendo muito, e isso que realmente está gerando muito estresse, porque todas as empresas, São Paulo é a meca de eventos do Brasil, né? Então você imagina que todas as empresas de eventos, de repente, pararam de acontecer, pararam de produzir, porque não existe mais eventos presenciais, né? Porque não há mais essa coisa de aglomerar pessoas. Então, passou tudo para, principalmente as indústrias farmacêuticas, né? Passaram tudo para um trabalho online, né? Ou seja, tudo pelo Zoom. Então, você tem congressos que você organiza hoje, né? Que dá 400 mil pessoas. Então, tudo tem que funcionar. A parte da tecnologia hoje se transformou em algo muito importante e que eu acho que as pessoas não estão dando a relevância como deveria. Porque foi graças à tecnologia que nós estamos passando pela pandemia muito mais tranquilos. Porque imagina que nós não tivéssemos esta preparação tecnológica antes da pandemia. Foi justamente graças aos profissionais de TI, né, da tecnologia da informação, que hoje nós temos esses aplicativos e que hoje eu consigo, por exemplo, dar consultas online para pessoas da Austrália, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, e também aqui do Brasil, para as pessoas que estão em grupo de risco, que não podem fazer presencial, né? E eu também moro com a minha mãe, então eu também tenho que tomar um certo cuidado nas consultas presenciais, tudo muito limitado. Então, eu acho que a tecnologia, ela vem realmente para ajudar. Você só tem que aprender a se adaptar a isso. Por exemplo, os professores, para eles pegou isso muito de surpresa. Sim. Porque os professores, normalmente, eles não estão... Não é como na Europa, que os professores já estavam acostumados a informática, e aqui no Brasil ainda não, principalmente as escolas públicas. Então, essa questão de dar aulas online, isso pegou muitas pessoas despreparadas para isso. Então, estamos numa época de nos reinventar. Como qualquer época de algo novo, não dá para querer ficar querendo as coisas velhas. Temos que entrar para o novo. Então, é aprender. Ninguém nasceu sabendo, a vida está aí para a gente aprender. O mais importante é sempre focar no seu bem-estar. Como eu posso fazer isso com tranquilidade e com bem-estar? Sempre com esse cuidado, desse excesso de cobrança. Olha, muito bom. Doutor, você tem algum canal, algum site que os nossos telespectadores ouvintes podem entrar em contato? Sim. Eu tenho o meu site, que é carlosflorencio.com, né, www.carlosflorencio.com. A minha rede social, eu criei um programa assim, semanalmente agora durante a pandemia, que eu crio temas, né? Então, a semana passada nós trabalhamos o perdão, na semana retrasada a flexibilidade, nessa semana estamos trabalhando o potencial humano de vida. Então, como você pode trabalhar o seu potencial de maneira a favorecer a sua vida e a sua existência. Aí o meu canal lá no Instagram é Carlos Florencio Oficial, e os meus vídeos no YouTube é Carlos Florencio, onde eu tenho essas meditações, tem as nossas entrevistas aqui, que sempre ajudam as pessoas a se autoconhecerem, a desenvolverem aí o seu potencial. Olha, doutor Carlos Florencio, psicoterapeuta, filósofo e criador do método PH Vida e Sistema Si. Muitíssimo obrigado por sua participação. Muito interessante também, porque são novos momentos, são novas
novos mundos que estamos acessando a partir desse momento da pandemia. E muito bom. Muito obrigado por sua participação, viu, doutor? Muito obrigado, querido. Tudo de bom e saúde aí pro seu pai, né? Espero Obrigado. que ele volte ativa o mais rápido possível, né? Eu agradeço muito pelo carinho. Um grande abraço. Boa tarde.